Olá, bem-vindas ao segundo episódio do Isso Dá um Podcast. Vocês já ouviram aquela frase que mulheres se curam em bando? Então guarda aí que daqui a pouco vocês vão entender. No episódio de hoje nós vamos falar sobre terapias holísticas e como elas ajudam no processo de autoconhecimento, mudança no padrão energético e fortalecimento feminino. Para isso eu trouxe uma convidada muito especial que é a Sheila Lacerda. A Sheila é terapeuta holística e mentora. Sheila, seja muito bem-vinda ao Isso Dá um Podcast. Fala um pouco para a gente sobre o seu trabalho e sobre você. Ai, gratidão, Raíssa. Namastê. Que o Deus que nos habita esteja agora em comunhão, neste processo de troca. E é um prazer poder estar aqui, poder contribuir, com tantas mulheres, na verdade, com o sagrado, Porque tanto homens e mulheres precisam muito dessa autocura, que a gente tem percebido. Então, eu tive um processo interessante na minha jornada profissional. Eu sou educadora física, de início de profissão. E a minha primeira pós-graduação, que nada é por acaso, caiu como a educação física holística. E quando eu vi aquele tema, lá em 1999, formei em 98, e em 99 fiz essa primeira pós. Falei, o que será isso, E engraçado como que o universo movimenta tudo. Você veja ali, tão nova, com 23 anos, e já comecei a ter essa visão da educação física holística, trabalhando todo o ser humano além do seu corpo físico. E depois, nessa jornada, dentro da educação física, eu migrei de carreira, assim que nós fomos reconhecidos na área da saúde, em 2014, e aí eu falei, não, agora eu vou seguir essa área. Foi quando eu realmente me predispus a realizar uma pós-graduação, também reconhecida pelo MEC, entrando primordialmente na energia, que é a medicina chinesa, que trata o corpo energético, e ali eu não parei mais, Eu falo que é uma picadinha, um mosquitinho que nos contagia e a gente não quer parar. Então, desde então, as especializações, o estudo contínuo, porque é eterno, Raíssa? Falar sobre além do corpo físico é um estudo da alma, e isso é muito profundo. Então é constelação, teta, barras, sagrado feminino, a qual eu assumi há mais de 10 anos, o grupo de mulheres como guardiã, e estamos aí nessa jornada. Então hoje eu sou empresária, dona da minha clínica. O migrar de carreira não foi tão fácil, foi bem desafiador, porque muita gente para te falar que não vai dar certo, não mexe com isso, ninguém valoriza, e estamos aí no mercado, quando a gente encontra o propósito. Eu entendi que eu vim para cuidar de pessoas, eu amo pessoas. E aí a minha clínica, a Leve Vida, já está há 8 anos no mercado. Estamos agora com uma grande novidade. Dia 12, no dia de portal, 12/12, inauguramos o nosso site de terapias online, que é a Leve Alma, onde estaremos aí com um grupo, um know-how de profissionais com uma gama, abordagens extraordinárias para tratar o ser humano em todo o planeta, em qualquer lugar. Nossa, que legal. E sobre esse site, os atendimentos são online, Sheila? Todos online, Nós teremos atendimento de 1 hora, até 1h30, e dentro de todas as abordagens da alma, Então, às vezes, meus pacientes falam assim, as pessoas me perguntam por que eu mudei tanto, Qual terapia que eu falo para eles que eu falo? Eu falo, pode falar que você faz a terapia da alma, que é realmente encontrar a raiz, a causa primária das suas dores, do que está transbordando já no corpo físico. Então, esse site vai acontecer, 24 horas por dia, e ali os atendimentos em qualquer lugar do mundo, podem ser agendados. Tem muitos brasileiros que moram fora do país, e que necessitam tanto de apoio. Então, o site vai de encontro a isso, e numa visão realmente espiritualista, amorosa, realmente aconchegante ali, com muita compaixão e compassividade por este cliente. Então eu unifiquei, várias, no campo sistêmico aqui, que é o que nós vamos falar muito. Este projeto nasceu foi embrionado, da minha parceria com a minha sócia, que é a minha irmã, nós somos em 3, um irmão não vingou, mas ele também pertence, e eu e ela, minha irmã mais velha, estamos dando as mãos neste propósito, assumindo esta empresa fantástica, energeticamente iluminada, eu, Sheila Lacerda, e Gisele Lacerda, nesta proposta, de assumir as terapias para todo mundo. E teremos também no site
a página de eventos corporativos, né, para cidades, tanto para empresas, como a própria atividade contemplativa, né, segundo a NR1, que é a implantação sobre a saúde mental nas empresas. Então, nós podemos dar essa assessoria para as empresas, tanto online quanto presencial. E também teremos imersões, palestras, retiros, né? Então, as cidades que queiram contratar um retiro, né, com terapias mais profundas, com imersões, com a própria yoga integrativa, nós estaremos também no site disponível, como também formação, né, de profissionais. Como mentora hoje eu formo profissionais, né, estava conversando aqui com a Raíssa antes um pouco, que é a importância da gente passar o conhecimento, né? Ele não é nosso, então eu entendi, eu unifiquei a minha profissão da área da educação com a área da saúde e hoje eu assumi então ser mentora e formadora também de profissionais. E também no site o blog integrativo, onde nós teremos bastante troca de conhecimento referente às terapeutas que estarão conosco, os terapeutas também. Nossa, perfeito, Sheila, eu fico vendo você falar e fico super feliz, né, com isso, com esse avanço aqui em Uberaba, porque em Uberaba é uma cidade, né, que tem todo o potencial e existem hoje ainda poucos profissionais, né, que trabalham com a terapia holística e a gente vê que cada vez mais a terapia holística, ela está sendo integrada, né, inclusive ao SUS, né, por exemplo, o reiki, né, a acupuntura, a meditação, ela já é considerada uma prática de saúde. Então, hoje não dá para falar de saúde sem falar também do campo energético, da energia, né? E para iniciar nosso bate-papo falando de energia, eu queria que você desse algum exemplo prático aqui para as pessoas entenderem, né? Por que a energia, ela pode atuar, né, no campo emocional, no campo mental e no campo físico das pessoas? Como que seria isso, para as pessoas conseguirem entender um pouco mais? Sim. Nessa visão holística, né, o convite é compreendermos que nós não somos matéria, que nós somos energia. Então, o nosso percentual de matéria dentro do nosso percentual de elétrons é muito pequeno. Então, nós somos mais de 8 octilhões de elétrons, né? Então, quando nós chegamos a isso tudo, gente, são conhecimentos científicos, né, Raíssa? Então, os 8 octilhões de elétrons que permeiam o nosso corpo físico é muito maior do que a nossa matéria, sobre células, átomos, moléculas. Então, cientificamente é comprovado, nós somos energia. Então, em tudo há energia. Nós, seres humanos, somos energia, somos luz. E em tudo que há materializado, há energia, porque tudo que temos no planeta Terra veio da natureza, dos 4 elementos, né, primordiais. Então, água, terra, fogo e ar são os elementos de transformação que fazem com que a madeira se manifeste, com que os móveis, com que os carros, né, desde o metal até o ar que nós necessitamos, como o fogo, para que haja essa transmutação. Então, se nos elementos que nós somos considerados, né, segundo a medicina chinesa, somos seres naturais, e tudo que é da natureza está em comunhão. Então, tudo que está vibrando de fora, energeticamente vibra dentro de mim, eu estou o tempo inteiro em ressonância, né, nós temos um campo eletromagnético que nos conecta, né, a arquétipos como pessoas, ou até mesmo objetos ou até mesmo elementos da natureza que estamos todos conectados nesta grande teia universal energética. Então nós não somos separados, nós não somos fragmentados. E a medicina, né, tradicional, convencional, principalmente aqui no Ocidente, ela trouxe esse fragmento do ser humano, né? E tá tudo certo, porque foi realmente para que nós pudéssemos ser estudados. Nós somos seres humanos, né, contidos de vários corpos. Então, como eu disse a vocês, hoje nós somos. É lógico que os estudos têm algo muito mais expandido, mas vamos nos ater a 5 corpos, que já é bastante, né, para ser estudado. Então, nós somos corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo energético e corpo espiritual. Então, nós somos um combo, né, de 5 em 1. Dentro desses 5 em 1, nós temos, né, o que nós chamamos de corpo mais denso e de corpo mais sutil. Então, os corpos sutis estão aí, né? Você não apalpa um corpo mental, você não toca um corpo emocional. Ali há sentimentos e emoções acontecendo. E a energia e o corpo espiritual, né, está permeando esses corpos, e aonde nós, no corpo físico, né, recebemos, então, o desaguar do transbordar, do que não foi resolvido lá atrás.
Então, se em tudo há energia, se somos energias e conectados uns aos outros, né? O que faz com que dentro deste campo energético, o que está ali estagnado, parado, denso, promovendo doenças, patologias, sofrimentos constantes, né? Existe uma causa primária. Pois se nós somos energia e nós estamos olhando a quantas existências somente para o corpo físico e não tem dado certo, os sofrimentos estão sendo recorrentes, nós temos que escavar um pouco mais e ir lá atrás, né? Então eu costumo dizer assim, vou pegar esse copo como exemplo, né? Este copo aqui é um corpo físico, dando um exemplo. Então atrás, bom, a gente está fazendo aqui um sentido figurado, né, pessoal? Mas por detrás deste corpo, né, vamos nesse sentido figurado, existe um corpo mental, e aqui um corpo emocional, e aqui um corpo energético, e aqui um corpo espiritual, que na verdade é tudo junto e misturado. Então, se lá no meu corpo mais sutil espiritual, que é onde está o meu inconsciente, vamos entender onde estão as partes da nossa mente nessa historinha toda. O meu inconsciente, que é o que eu não sei, está lá vibrando em mim, neste corpo espiritual e energético, que eu não sei, mas eu carrego. Né? Eu carrego de uma ancestralidade, eu carrego de gerações, eu carrego de memórias, histórias. Não foi resolvido, eu não resolvi aquilo lá que está no meu inconsciente, que é o mais difícil, né, pessoal? Já pensou, eu vou resolver algo que eu nem sei, que está vibrando em mim, que me faz sofrer ali na frente? Então, este corpo vai transbordar como se fosse um copo lá também, encheu, 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 não foi tomado, não foi resolvido, cai no corpo emocional. No corpo emocional não foi resolvido, transborda e cai no corpo mental. E eu não resolvi aquele corpo mental, ele vai transbordar e vai cair no último, né, que é o mais denso, o mais materializado, que é o corpo físico. E nós somos, né, a inteligência divina que nos habita, ela é fantástica. Nada pode ficar estagnado. Aquilo ali vai continuar transbordando, porque energia é movimento, não tem fim, né, para o nosso corpo energético. E ali neste corpo físico precisa transbordar. E aí vai transbordar, vai sair para algum lugar. E aí, Raíssa, aonde que sai o transbordar? Aonde que vai transbordar no corpo físico, pessoal? Dores, patologias, transtornos, abafamentos, angústias e até mesmo, né, gente, cistos, tumores, realmente energias estagnadas mais profundas que vão transbordar e aí nos fazer viver tantos ciclos de sofrimento. Então, mais ou menos, né, porque é um pouco mais profundo, o que é energia, como tudo se manifesta, e a gente ter a percepção de que nós não somos fragmentados. Eu estou aqui em ressonância o tempo inteiro com a Raíssa, que na verdade já conectamos em algum ponto, quando alguém disse para ela, nossa, convida essa tal pessoa, nós já ligamos a nossa anteninha, entrou em conexão, e hoje nós estamos somente materializando essa ressonância. Era isso sobre os chakras. A gente ouve falar que tem muita relação, né? Tanto é que para regular as energias, né, a gente trabalha muito essa questão dos chakras. O que você poderia falar para que a gente consiga compreender de uma forma simples, né? O que seriam os 7 chakras, que são os chakras básicos? Então, assim, quando nós entendemos que nós somos luz, que nós fazemos parte de um grande campo universal eletromagnético, mas que nesta luz extensa, infinita que nós somos, né, conectados um ao outro, que nós denominamos como todo, né, denominamos como Deus, como força, o nome que você, né, universo, o nome que você quiser dar, nós temos a oportunidade de assumirmos um corpo material, né, neste planeta materializado, e dentro deste corpo material nós vamos viver uma experiência, né, já existentes, porque somos luz, somos energia, e nós, né, encarnamos neste corpo, né, tomamos a matéria como a nossa morada para justamente a evolução, o aprimoramento, a iluminação dessa energia que por muitas das vezes, né, carrega muitas sombras. Justamente com as nossas próprias escolhas, nós vamos fazendo plantios que nos ainda deixa manifestar a escuridão. E aí, neste momento, materializados, nós assumimos um centro de energia, que é o que nos faz estarmos aqui hoje no planeta, que faz com que nós existamos aqui no planeta. Então, eu existo porque tem um centro energético denominado
denominando a minha parte, a minha dualidade, né? O meu material, a minha energia mais material de aterramento, porque aqui eu preciso estar, aqui eu preciso manifestar a minha existência corpórea. E nós temos o centro, dentro do centro de energia, né, os chakras que também nos ligam à energia mais sutil, espiritual, que é a energia do céu. Então temos 7 chakras, que são os vórtices de energia, que giram em nós, né? Eles têm pontos específicos no nosso centro, que vem desde a cabeça, né? Iniciamos na raiz, né? Que é lá no períneo, até o topo da cabeça, e um 8º, que é a nossa iluminação aqui no dourado. Então, os 7 chakras, eles têm o centro, né? Que é o amor incondicional, que é a cura, que é o equilíbrio, que é o nosso chakra cardíaco. Este centro aqui é o grande habitat de Deus em nós, né? O nosso corpo é neutro, que é o amor incondicional, a cura e o equilíbrio. E dos 3 para baixo nos dá este pertencimento, que é onde eu preciso ter a força, eu preciso existir, aqui embaixo eu existo. Depois eu tenho o vórtice que me faz querer e desejar, porque não adianta eu existir sem querer e desejar. E depois que eu quero e desejo, eu vou realizar, que é o 3º chakra. Aqui eu assumo o equilíbrio entre o alto e o baixo, que é o equilíbrio, a cura e o amor incondicional. E depois eu me manifesto para a vida, intuo, que são as energias mais sutis, e encontro o verdadeiro milagre. Então, é o divino, né, da humanidade aqui, é estar em comunhão com os chakras, porque olha como você expande a sua percepção. Então, quando nós dizemos uma pessoa em caso de transtorno depressivo, ela chega em que disfunção desses chakras, né? Uma pessoa em depressão, ela está muito fora do chão. Ela está com pouco aterramento, porque ela não se sente pertencente, é como se ela não existisse, ela não quer existir, ela não tem desejo de nada e ela não tem vontade de realizar nada. O que está em disfunção? Os chakras mais básicos, os mais de pertencimento, de aterramento, de força, de coragem. Ao mesmo tempo, uma pessoa extremamente egóica, egocêntrica, que só pensa no ego, que só quer dinheiro, que só quer matéria e que vive em função disso, ela está em disfunção com os chakras superiores, porque ela está muito na matéria, muito apegada, muito, né? Então, ela, o tempo inteiro ela só quer realizar, ela só quer ter, ela só quer fazer, e aí que ela entra em disfunção? Com os chakras superiores. Então, percebam que quando a gente fala, você precisa alinhar os teus chakras, é porque todos nós estamos em disfunção, ou uma hora em disfunção dos chakras superiores, ou os inferiores. E é onde nós entramos com as terapias, justamente para limpar, reenergizar, né, restaurar a energia desses vórtices para que estejam alinhados e você tenha uma vida em mais equilíbrio. E são várias terapias, né? O Reiki é uma terapia que promove o alinhamento desses chakras também. E para identificar um bloqueio, né? O que na terapia holística vocês utilizam para identificar? É intuitivo ou existe alguma técnica para identificar algum bloqueio energético? O bloqueio energético ele vai ser identificado através dos chakras, né? Dentro é uma das anamneses que nós podemos fazer através dos vórtices, né, de energia, que são os nossos centros chamados chakras, né. Nós temos os 7 principais, mas nós temos mais de 150 mil vórtices de energia, né, vibrando em nós. Mas temos os 7 primordiais, ou seja, são os presidentes deste grande país que nós somos, né? Então, há os que presidem. Então, todos os chakras, eles têm uma expansão naquela região. Então, por exemplo, se eu tenho disfunções de membros inferiores, disfunções circulatórias, ou até mesmo nessa região da lombar, do quadril, eu vou já estar em disfunção, porque a energia, o que já expande na matéria, como eu disse ali no copo, já quer dizer que dentro da manifestação aonde vibra este vórtice de energia, já está em alguma disfunção. Como a mesma coisa, muitas dores de cabeça. Então, uma anamnese... Mas os sintomas você já consegue identificar onde pode estar esse bloqueio energético, então. Então, por exemplo, vamos supor que a Raíssa chega hoje no meu consultório e fala para mim,
Sheila, estou com uma gastrite, muito enjoo, né? Nós já temos a primeira correlação nessa anamnese de que o chakra próximo aonde está essa patologia já está acometido. E sem contar que cada chakra também governa uma glândula, está conectada a uma glândula, né? Então as glândulas nossas, elas são conectadas aos chakras, é tudo muito perfeito, né, gente? A lei divina, né? Sermos humanos é muita perfeição, carregando tanta imperfeição, a lei da dualidade aí, né? Mas as terapias holísticas vão fazer isso. A primeira anamnese, né? Existe na medicina chinesa até o constitucional, que é eu fazer uma análise de quem você é, que você vibra energeticamente, de acordo com a sua cor da pele, com se você tem olheira, se você está no sobrepeso, se você é mais franzino, isso tudo já me dá uma leitura, postura de como estão os seus vórtices energéticos. Então é tudo, até pintas, manchas no corpo, aonde, né, estão pontos energéticos, já dão a informação de quais chakras, como está a sua energia naquele momento, naquele período. Bom, e nós temos também, né, a anamnese através dos pêndulos, né, de radiestesia, os pêndulos de cristal, que também nos informam, né, um dos cursos que eu dou, ele é um curso fantástico, chama A Cura Através dos Chakras, e que a gente faz através da anamnese, da radiestesia, né, uma das, né, é lógico que no curso eu ensino todas as formas de anamnese até chegar aonde está em disfunção, mas o pêndulo também é fantástico para nos orientar. A gente vai falar um pouquinho sobre radiestesia também. E assim, em relação às pessoas, a gente percebe que ficam muito preocupadas com a energia do ambiente externo, né? Nossa, esse ambiente está pesado, a energia daqui não está legal, mas às vezes esquece de olhar para a sua energia, de cuidar de si. Porque quando a gente começa a cuidar da nossa energia, o nosso padrão vibratório muda, muda até o nosso comportamento, né? A vida transforma, né? Então, a gente precisa voltar a olhar para a energia de dentro para fora, né, Sheila? E não de fora para dentro. O primeiro convite da Leve Alma, né, eu como gestora dessa empresa, nós estamos, sempre que a gente faz uma entrevista com um terapeuta, nós falamos, né, o primeiro convite de um bom terapeuta holístico é convidar, né, o seu paciente, o seu cliente a entender que é tudo sobre ele, né, nada mais é sobre o outro. E o que está nos fazendo permanecer em ciclos, né, repetitivos de sofrimento é ainda buscar esta cura lá fora. Então, o corpo energético, né, a gente fala muito de uma forma vulgar, né, vulgarmente dizendo que vibramos energia positiva ou negativa. Mas dentro de um embasamento científico mais profundo, não existe energia negativa nem positiva. Existe energia densa e energia leve. Então, a energia ela é mensurada pela frequência das ondas que vibram em nós. Então, as ondas que estão vibrando lentas, né, pesadas, então imagina uma onda de um mar, né, ela tá lá assim, ó, devagar, lenta, morosa, isso quer dizer que o ápice dessa onda para esta frequência energética está muito distante uma da outra, isso nos nomeia uma energia densa, pesada, estagnada, parada. Quando a energia está num fluido acelerado, contínuo, né, e com fluido em equilíbrio, né, para uma energia mais leve, mais sutil, nós vamos ter, né, as ondas mais curtas, mais rápidas, trazendo um espaçamento entre o ápice dessas ondas mais curto. Então, este espaço entre o ápice de uma onda e outra é que nos nomeia uma energia mais sutil, leve, fluídica, que nos traz saúde, bem-estar e uma energia mais densa. Agora, a pergunta é o seguinte, né? O que é que faz a sua energia estar igualzinho os batimentos cardíacos, né, gente? É fantástico. A hora que você vê a frequência energética, ela tem a mesma frequência da nossa vida. Nós, em vida, se vamos fazer um exame no aparelho, né, no eletro, tá lá, tutum, tutum, não é assim? Tutum, 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 é porque nós estamos vivos, a vida em nós. E quando nós estamos para, né, sairmos, né, liberarmos o corpo físico, nós estamos tum-tum, 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 até que estejamos tum, que é a morte. Então, vida, saúde, plenitude, bem-estar, energia fluídica,
curto espaçamento entre um ápice e outro de uma onda de frequência energética, nós estamos em bem-estar. E se estivermos na morte, estamos com energia estagnada, estamos com energia pesada, que não está fluindo, parada, com o ápice de uma onda e outra de frequência distante, estamos aí em adoecimento, em patologias, em sofrimentos constantes. E o que faz então estarmos aqui, na vulgarmente positiva e na vulgarmente negativa? Vários elementos. Podemos falar sobre isso também? Vamos falar. O que nos faz estar em energia positiva? Se eu fosse você, não falaria nem isso mais, né? Vamos elevar o nosso conhecimento. Você não está com uma energia tão densa, né? Porque não existe nada. Você está com uma energia parada hoje, Raiz. Parece que eu senti que sua energia está um pouco parada, né? Ou, nossa, está com uma energia tão leve, tão sutil, né, para a gente começar a nomear de forma mais aprimorada sobre quem nós somos, né? Então, a energia densa, o que nos faz ter energia densa? Começar pelo processo respiratório. Respiramos errado, né, as energias vitais. Estamos o tempo inteiro acelerados, não paramos para respirar corretamente e já começamos a fazer com que a nossa energia esteja na onda densa. Depois, o próximo convite, vamos olhar para as energias vitais. A primeira é a respiração. Já fazemos tudo errado, respiramos só parcialmente na área pulmonar. Depois, vamos para os líquidos. Depois que nós nascemos, respiramos energias vitais, nós precisamos mamar, que é o líquido, né? Então, realmente ingerimos a quantidade de líquido necessária? Os líquidos vêm nos inflamando ou não? Quais são as escolhas dos seus líquidos diários? Depois vamos para os alimentos. Alimentamos corretamente? Olha o que vai fazendo com que a minha energia esteja densa. Estou trazendo alimentos que me inflamam, que me deixam pesadas, álcool, açúcar, farinha. Olha só, gente. Depois de analisarmos as questões das energias vitais, respiração, líquidos e alimento, né, que o alimento é líquido e sólido, nós vamos para, eu nem sei qual que é mais desafiador, né? Que é a energia geneticamente adquirida. Então, nós recebemos ali a mamãe, o papai, uma ancestralidade inteira atrás, e ali tem muita coisa do inconsciente, lembra dos corpos? Tem no subconsciente crenças extremamente negativas instaladas que estão me definindo aqui quadros de energias menos boas e não. E ali, depois de analisarmos esses 4 elementos primordiais, nós vamos para o que o mundo externo me oferece. E o pensamento também entra nessa contribuição, né? Na contribuição. Né? Porque veja, se eu estou carregando crenças negativas de experiências da minha vida que não foram boas, que foram traumáticas, eu vou estar em pensamentos o quê? Negativos. Eu vou estar em emoções negativas. Então o corpo emocional ali, nossa, eu tenho medo, não vou dar conta. Nossa, estou tão insegura, acho que eu nem vou nesse podcast, porque já pensou, estou com medo, vai que eu erro, né? Então o que vai fazendo? Com que a minha energia esteja densa, porque eu estou em desmerecimento de mim mesmo, não me acho suficiente. Aí é onde nós vamos entrar nas terapias holísticas, integrativas, espiritualizadas, com muita amorosidade, onde a gente convida, né, o ser humano a se olhar, a ver aonde está a causa da sua energia boa e energia menos boa, energia fluídica ou energia estagnada. Sheila, já que a gente está falando de padrões, né, vibracionais e de ancestralidade, vamos entrar na constelação familiar, que é um tema muito legal, né, de ser trabalhado, as pessoas vêm conhecendo, não é usado somente no Brasil, né, existe até uma série americana, um filme americano que fala da constelação familiar também, que retrata, você pode explicar, né, melhor do que eu sobre isso, sobre cada vez mais, né, as pessoas estão buscando essas terapias e a constelação familiar, ela vem muito forte, né, para curar esses traumas e coisas que as pessoas nem sabem porque estão relacionados com a sua ancestralidade, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a constelação familiar, a gente trouxe até aqui os bonequinhos para representar, para a Sheila conseguir explicar de uma forma... Tudo isso que a gente tem falado aqui até agora, né, nós estamos dando uma introdução, né, iniciando aonde que eu preciso realmente mexer, movimentar em mim mesmo. Então, primeiro, na compreensão e na expansão desta consciência, né, essa consciência que está aqui na frente, que ainda está
né, com muitas barreiras, com muitos obstáculos ainda, impedindo a gente de seguir e ser feliz. Porque nós ainda vibramos muitas dores e patologias, né, pessoal? E quanto tempo, inclusive até, né, toda essa manifestação dessa geração que estamos vivendo agora, está sendo agraciada e está tudo certo, né? Porque lá atrás também foi oferecido esse olhar para o ser humano, mas ainda estávamos muito pouco expandidos, né? Ainda muito no ego, e quando nos ofereceram isso lá atrás, né, foram bruxas que foram queimadas em fogueiras e foram retiradas do planeta, porque se eu vou expandir o outro, como que eu vou depois dominar este outro? Então o domínio, né, do poder hierárquico ali, tanto em disfunção, todos tinham que estar ali sendo controlados por essa hierarquia. Então, quando vinha alguém para falar, nossa, você pode fazer diferente, você não precisa ficar dependente dessa pessoa a vida inteira, iam lá e tiravam as terapeutas holísticas do passado, chamado bruxas, né? Tiravam da cena, porque mesma coisa que fizeram com Jesus. Ele veio para expandir, falou, como assim? Né, vamos lá para o maior terapeuta da humanidade, né? No meu ponto de vista, que é meu grande ídolo, né? E eu respeito cada um, cada crença, mas é de uma forma pessoal, né? É ele que eu sigo e é com ele que eu estou a cada segundo. Então, começar por ele, né? O nosso grande, o maior bruxo da humanidade, que veio para expandir todo mundo e ninguém entendeu nada, né, Raiz? Estamos até hoje tentando entender o que é amar, o que é perdoar, e a começar em nós. Então, quando nós estamos com este convite de entender que tudo é sobre mim e não mais sobre o outro, o que é que está vibrando em mim conscientemente, que é aquilo que eu estou vendo, eu sei que esse daqui é um copo com água, né? E o que está lá no meu subconsciente? Vamos novamente dividir o cérebro em 3 partes, né? Consciente é o que está à frente, eu estou vendo que isso aqui é um copo, né? Está aqui na minha testa, que eu estou vendo que é o meu consciente, que é um copo com água. Mas lá no meu subconsciente, que está ao centro, esta água aqui, eu não sei se eu vou confiar em beber ela. Porque o dia que eu bebi água ali, anteontem, eu bebi e engasguei. Então ficou gravado no meu subconsciente um trauma sobre tomar água, que a hora que eu engoli, eu engasguei. Então na hora que eu venho aqui para minha escolha consciente, eu falo assim, não sei se eu vou tomar não. Ou se eu for tomar, eu vou tomar bem devagarzinho, porque ali eu tive um trauma sobre isso. Ou até mesmo eu falo, não, eu não vou beber água mais, porque eu sofri sobre isso. É onde estão os nossos maiores sabotamentos, né? Lá no subconsciente. Então alguém foi lá e me fez sofrer. O que acontece lá no meu subconsciente? Fica gravado uma memória, uma informação, e ali a hora que eu vou para um relacionamento, de novo, eu ponho milhões de bloqueios, de empecilhos, porque na verdade eu não quero acessar a dor novamente. Então é isso que fica no subconsciente. Fica o trauma instalado, te movimentando lá por detrás a não se aproximar do fogo mais, porque você aproximou e queimou. Então, Sheila, não vai de novo porque o fogo queima. E lá no inconsciente, lembra que eu falei lá do corpo espiritual, aonde está a nossa alma? Nós estamos também carregando autossabotamentos constantes, só que a gente não sabe. Isso é a constelação, é o que a constelação olha, é o que está no inconsciente, é o que está na alma, é o que me faz andar no movimento esteira. Então é como se eu estivesse tentando sair do lugar, naquela questão, quando é fé eu volto para o mesmo lugar. Eu trabalho, quando é fé eu não tenho dinheiro, é uma questão. Eu entro num relacionamento, sou traída, depois eu entro em outro, sou traída de novo, eu entro em outro, novamente eu estou no movimento esteira. Estão entendendo, gente? E aí nós temos um ícone, né? Eu falo que tudo é canalização espiritual, né? No meu ponto de vista, são pessoas extremamente expandidas, com portais abertos, e Bert Helling veio para realmente dar uma virada de chave no processo evolutivo da humanidade, lógico, com muito estudo. Ele pegou ali vários estudos dentro da psicologia, principalmente a fenomenológica, e fez com este estudo um aprofundamento do campo energético da alma. E neste campo energético da alma, nós nos movimentamos inconscientemente
entrando em lugares que nos fazem viver em movimentos esteira, repetindo dor e sofrimento. Pensa, quantas vidas nós estamos fazendo isso, né? Falando ali, né, acreditando ou não em vida após a morte, vamos falar sobre uma ancestralidade que está lá atrás e desde o princípio de tudo, de Sheila, se for para eu fechar os olhos aqui e pensar na minha ancestralidade, né? Pai, mãe, avós, bisavós, trisavós, tetravós, fecha o olho aí onde você está agora e visualiza isso. Vai abrindo o seu campo. E aí eu quero que você olhe até o princípio da sua existência. Vou fazer aqui agora com a Raíssa. Quero que ela vá olhando lá atrás dela. Pais, avós, bisavós, trisavós. Vai deixando as fileiras se formarem, Raíssa. E agora eu quero que você encontre o princípio de tudo. Me diga aí de olhos fechados. Você consegue chegar lá conscientemente? Mas você sente uma energia indo até a gente pensa até que é um infinito, né, Raíssa? Agora eu vou perguntar para a Raíssa, como está sendo, Raíssa, imaginar e visualizar aí atrás todas essas almas? Nossa, eu acho muito difícil, conscientemente, muito difícil. Conscientemente. Mas você tem consciência, Raíssa, de que para você estar aqui, todos aí existiram? Sim. Isso é consciente, não tem como, né, gente? Você só existe aqui, Raíssa, porque atrás de você tem o seu pai e a sua mãe, atrás dele tem os seus avós, atrás dos seus avós tem os seus bisavós, atrás dos seus bisavós tem os seus trisavós, e assim, gente, até o princípio de tudo. E aí, o que a constelação nos traz? Foi bom, Raíssa? Foi diferente. É diferente. Quando a gente tenta pensar conscientemente, assim, parece que existe um bloqueio, né? Diferente de quando eu já fiz constelação e eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Pretendo fazer outras vezes, mas quando você está ali fazendo a constelação, é inexplicável, é surreal, né? Só chegando ali, entendendo a energia, que você começa a compreender. Sim. Né? Fazendo de uma forma assim, intuitiva, talvez a gente não consiga. Algumas pessoas conseguem, né, ir além Sim. e ter essa conexão. Agora, para algumas pessoas isso é muito difícil, mas na constelação, quem está ali do lado de uma terapeuta especializada, né, não tem como, né, não sentir. Esse exercício sistêmico que eu fiz agora, que você pode fazer em casa, é um exercício para você começar a expandir, ou seja, abrir, acender um holofote para trás, para entender que o que você está fazendo aqui está totalmente conectado por um fio invisível, energético, com toda a sua ancestralidade desde o princípio de tudo. Então respira fundo. Não adianta ignorar, né? Não adianta ignorar. As nossas histórias dos nossos pais, dos nossos avós, né? E talvez por isso que muitas pessoas não conseguem romper padrões, né? Porque não olham também, a gente precisa olhar para si, mas olhar também para a nossa história, né? E o olhar para si, quando a gente convida que é tudo sobre mim, não sobre o que está lá fora, o olhar sobre mim é olhar para isso tudo. Então vejam, gente, que é processo, né? É desafiador quando eu fico vendo alguns terapeutas ou profissionais da área da saúde, né? E que lançam assim, né? Venham para a sua cura. Em um fim de semana, participe dessa imersão e saia curado. Em uma sessão, venha que eu irei curar você. Então, primeiro que nós, seres humanos, não temos poder nenhum de curar ninguém além de nós mesmos, né? Então, eu como uma terapeuta compassiva, o que eu digo a você? Né? Só você vai se curar e nós, terapeutas, estamos estudando, aprofundando cada vez mais em abordagens que irão te oferecer novos caminhos, novas rotas. Nós somos tipo um GPS que vai te falar assim, agora vai por aqui, não, agora essa rota não tá legal, e lá na frente a gente já está prevendo que tem congestionamento, que tem alguma manutenção na rodovia, e que, então, é essa a nossa abordagem, né? Isso no meu ponto de vista, né, no que eu proponho. Então, pensa, Raíssa, para a gente começar a mudar aqui quem eu sou, dentro deste campo energético extenso, eu preciso olhar para trás, reconhecer o meu passado, as histórias, as memórias, as informações que foram ali realizadas, porque tudo o que aconteceu ali, ponto, vírgula, reticências, está vibrando em nossas células, né? Tanto o bom quanto o menos bom.
E as pessoas falam que quando a pessoa passa por um processo de constelação familiar, todo o núcleo familiar sente de alguma forma e é tocado por essa terapia. Como que você pode explicar isso? Isso realmente existe? Sim. Né? Realmente, quando eu faço, eu estou beneficiando talvez várias pessoas ali da minha família? Sim. Você veja que desde o princípio eu disse que nós somos energia, estamos conectados com todos. Tudo que é energia, tudo, nós estamos com o campo. Agora pensa quando você é materializado nessa existência através de um DNA, né, de um sangue, a qual te faz estar pertencente àquele ninho. Neste ninho, né, biológico, nós temos uma conexão energética muito mais profunda. Então quer dizer que enquanto eu estou em desordem no meu campo, enquanto uma alma, lembra que eu falei que a constelação ela vai trabalhar a alma, o corpo mais sutil, que ele não é consciente, ele é inconsciente, que está por detrás me movimentando como se fosse alguém segurando um fantoche, né? Até então nós estamos vivendo como fantoches do sistema. O que a constelação nos convida? Chega de ser fantoche. Agora eu tenho pernas próprias, então eu tenho que ir tirando, cortando os fiozinhos do fantoche, que é onde o sistema me manteve, né, me conduzindo o tempo todo. Mas eu vou cortar esses fiozinhos da onde eu não estou aterrada de mim mesmo, porque tem muita coisa para olhar lá atrás boa. Tem né? alguma pessoa que você indica, alguma história, para a gente dar um exemplo prático? Para essa pessoa com esse problema familiar é indicado a terapia, a constelação como terapia? Sim. Vou dar um exemplo para vocês. Mas antes da pergunta, porque eu acho que eu ainda não consegui responder, que o que reverbera para todos que estão ao redor. Então veja que este fio energético dentro do campo sistêmico familiar biológico, ele é muito mais conectado, muito mais. Eu não preciso nem elevar aqui uma frequência para entrar em ressonância com você. Eu já estou conectado a esse campo sistêmico por todas as vidas. Então, quando eu estou em desordem, né, estou emaranhado com este campo sistêmico, criando uma desordem na minha alma, eu estou fora do meu lugar, eu não estou, né, cumprindo ali com o meu papel, eu estou emaranhada, eu estou conectada com histórias, informações e processos lá atrás, e me coloco no lugar, né, quer dizer, que aqui é o meu lugar. Essa sou Sheila, né? Aqui eu existo. Para que eu existisse aqui, eu tenho um pai. Escolhe uma mãe aí, Raíssa, para nós. E tenho uma mãe, né? Ó, certo? Isso daqui é uma ordem, igual eu falei para vocês. Fecha os olhos, falei para Raíssa. Imagina seu pai, sua mãe, tanana, certo? O que me causa uma desordem, o que me faz com que eu não esteja aqui no meu lugar, porque não é assim, gente. Eu precisei ter um pai e uma mãe para que eu esteja aqui. Só que eu não estou aqui. Quais são os riscos que fazem com que a minha alma, que é este corpo mais sutil, a qual eu não tenho controle conscientemente, não esteja neste lugar? Quando hierarquicamente, que é a primeira desordem do campo, é a desordem hierárquica, né? Então, a primeira desordem estudada por Bert Helling diz que todos que vieram antes têm prioridade. Eles são grandes, eles são maiores do que quem vem depois. Isso desde o princípio até onde eu estou, certo? Então, para os meus pais, eu sou pequena, porque eu vim depois. Mas a partir do momento que eu dou a vida a um filho, eu passo a ser grande para o meu filho. Mas aqui eu ainda sou pequena para os meus pais. O que me faz, vamos dar um exemplo agora do que a Raicinha me perguntou. Vamos trazer aqui uma pessoa que sofre de fibromialgia. Gente, estou dando um exemplo esporádico.
Ou vamos pensar uma pessoa que chega e fala assim, nossa, na minha vida nada dá certo, eu estou extremamente pesado, eu estou lidando com suposições, porque quem vai me dizer qual a desordem que está no seu campo é a constelação. Eu não faço nada além de ler o que o campo está me mostrando. Então a gente abre a sessão, o campo vai mostrar o que está acontecendo com a sua alma, que nós chamamos de energia fenomenológica. Ali eu faço a leitura perceptiva deste campo e nós vamos colocar em ordem, né, o que está em desordem. Então, hierarquicamente, eu sou pequena, sou menor do que os meus pais. E vamos supor que você chega lá na minha... Deixa eu pôr aqui na mesa. Tá dando para ver aqui? Ó, vou colocar aqui para a gente fazer um exemplo, né? Veja se dá para focar aqui, dá? Dá? Então, ó, nós estamos aqui. Chega um paciente para mim e fala assim, Sheila, eu estou destruída, eu tenho dor no corpo inteiro, a minha coluna, eu não consigo andar, estou me sentindo extremamente pesada. Vamos supor que esta patologia que a pessoa traz, esse cansaço, essa exaustão no campo energético, traz a alma dela lá atrás do pai e da mãe dela. O que isso quer dizer? Gente, a maioria das patologias em que você sente exaustão, que você sente cansaço extremo, que você tem dificuldade de relacionamento, você está numa posição da alma muito maior do que a sua ancestralidade. Então, olha o emaranhamento que você causa aqui, porque além de você não existir no seu lugar, você está lá atrás e normalmente essa pessoa que tem dor no corpo inteiro, gente, ela está em julgamento do pai ou da mãe. Ela julga o pai e a mãe. Ela o tempo inteiro questiona esse pai e a mãe. Ela vai ser acometida de patologias graves. Por quê? Porque é muito pesado. Quem está atrás do pai e da mãe? São os seus avós. Então veja que eles são muito maiores do que os seus pais e muito maior do que vocês, e você está querendo assumir essa posição. Então está entendendo que uma desordem hierárquica no seu campo, quando o filho julga o pai e a mãe, ele vai entrar em disfunção, nada dá certo aqui na vida dele. Eu falo que todas as desordens, elas são surreais no campo, mas a hierárquica, ela é pesada, né? Então o filho que julga pai e mãe, não vai para frente. Vai Ou ter então, dor. Também quando o filho ocupa o lugar de pai e mãe, né? Pode também haver essa desordem. Ocorre. Então, por exemplo, grande. O pai e a mãe divorciaram. Ou o pai desencarna, morre. Tanto faz. É quando esta alma não está aqui mais. Pode ser, gente, isso. Pode ser até que ele esteja presente, mas também a energia deste pai não seja forte. Desde que haja aqui, cadê meu... Até caiu. Até caiu. Desde que aqui tenha uma energia deficiente, ou que realmente ele foi embora por um divórcio, ou porque morreu, ou porque dentro desse relacionamento há uma energia fraca do pai, qual que é a tendência também de ser uma desordem? Não estou fazendo isso como um conhecimento universal, estou dando algumas dicas, que é tão difícil explicar a constelação, né, como a Raíssa disse. Por mais que a gente queira falar para todo mundo, constela, pelo amor de Deus, que sua vida vai mudar, é só sentindo na pele, né? Então, é comum que as almas, nós chamamos de almas amorosas, né? Esta alma desta filha vá lá para o lado da mãe e se torne o marido da mãe. E aí, o que acontece? Qual é a patologia? Qual é a questão que essa pessoa pode ser comum dela trazer para mim? Nossa, todo relacionamento que eu atraio nunca dá certo. Porque o homem vem, o relacionamento vem. Mas cadê você aqui? Você não tá. Nossa, eu tenho problema com a minha mãe, eu brigo com ela o dia inteirinho. Por quê? Porque ao invés de você estar no seu lugar, você está no marido. Você não tem força para isso, você não tem energia para isso. Porque o seu campo energético, o campo energético da sua alma é à frente. Olha onde você está. Nossa, eu tenho disfunção o tempo inteiro com a minha mãe. Então entendem, gente,
que a questão ela virá. E há vários emaranhamentos neste campo para que isso seja estabelecido como sofrimento contínuo, que vai se repetindo, enquanto você não se coloca no seu lugar. Então, em resumo, nós seres humanos estamos muito fora do lugar. O tempo inteiro nós estamos em disfunção de ordem, porque as nossas almas somos almas amorosas, né? E aí, quando eu me coloco em ordem, eu vou abrir os nós. Quando a gente fala emaranhamento, é como se a gente estivesse em nó, lá com estes fios invisíveis, como eu falei, eu abro, expando e vou corrigindo aqui, levando luz a um tanto de gente que também está emaranhado, como também eu também abro o caminho de quem está à frente dos meus descendentes, quando eu me coloco no meu lugar. Porque veja, se eu estou aqui assumindo o lugar do meu pai, que foi embora, e não há ninguém aqui, para os meus filhos vai haver falta, para o relacionamento vai haver falta, para a prosperidade vai haver falta. Quer dizer, as coisas não vão para frente. Então, quando me perguntam qual hoje a constelação, qual hoje a terapia que você indicaria, nem sei se a Raizinha vai me perguntar, porque é tanta coisa para a gente falar hoje, né, Raiz? Muita coisa. Que tá tudo certo, vamos deixar rolar. Está tudo conectado, né? Então, tudo conectado. Por qual abordagem começar, né? Assim, não existe abordagem única para começar. Você precisa começar a olhar para a causa das suas patologias. Este é o primeiro chamado, né? Depois empoderar-se disso, que é sobre você e não sobre o outro. Sair deste papel vitimista, né? Colocando no outro essa responsabilidade das suas dores e dos seus sofrimentos. Então, gente, o que nós precisamos entender? Que a constelação, um dia todos terão que constelar. A minha resposta é essa. Um dia, Sheila, é só uma vez que a gente constela? Pensa que uma das desordens é a hierarquia. A outra desordem do campo é o desequilíbrio entre dar e receber. Então, vou dar aqui agora, como eu postei no meu Instagram outro dia. A maioria dos meus pacientes chegam e falam assim, Raíssa, eu estou sofrendo tanto porque o meu marido me deixou, ou minha mulher me deixou, ou o meu chefe me mandou embora, ou aconteceu alguma coisa. Aí eu falo, mas como assim? O que está acontecendo? E a pessoa em prantos diz assim, e eu fiz tudo por ele, né? Eu fiz tudo por ele. E como que não deu certo? Como que eu fui mandada embora? Como que eu fui abandonada? Como que eu fui traída? Como que ele terminou comigo? Está entendendo aonde está a causa do seu problema? Você fez tudo por ele. Então é a segunda desordem, que é o desequilíbrio entre o dar e receber. Mulheres, então, né, gente, como já são energia de água e terra, que são a de nutrir, a de sustentar, tem a tendência a repetir este ciclo e de ser maternal, né? Então, a maior disfunção entre o dar e receber está com os pais em relação aos filhos, porque eles fazem muito mais do que recebem. E isto, gente, é sistêmico, porque quem é que dá mais? Os que têm mais força, né? Aí depois chega o filho e fala assim, nossa, os pais chegam e falam assim, nossa, meus filhos não cuidam de nós, meus filhos não estão nem para nós, meus filhos não amam nós como a gente ama eles. Sinto muito te dizer, seu filho não tem a mesma força que você para te amar como você o ama. Seus filhos não têm a força como você tem para cuidar de vocês como vocês cuidaram deles. Então, quando um filho não volta para um pai, para uma mãe, ali, né, quando ele não tem realmente a principal lei da constelação, que é o amor, que é onde nós somos geridos, né? Se ele não desencadear este amor, ele vai estar suscetível a não voltar por este pai, para esta mãe, continuando a manifestar desordem no campo, né? Então vejam que o equilíbrio entre o dar e receber tem que ser feito. Não faça tudo pelo outro. Se eu cheguei aqui hoje e trouxe uma flor para a Raíssa, vim convidar ela na casa dela, né? A próxima vez que ela for na minha casa, ela tem que gerar o equilíbrio. Ela vai levar alguma coisa para mim, ou um mimozinho, né? Então, se é só você que dá e o outro não dá,
vai ter desordem, essa pessoa sente-se na dívida, porque a alma, né, gente? A alma sente dívida sobre isso, porque ela não consegue responder na mesma moeda. E o que acontece no relacionamento? Essa mulher fez tudo para este homem, tudo. E ela ocupa o lugar de mãe, né? Ela faz tudo, ela pode estar em disfunção hierárquica, porque ela é mãe dele, começa a cuidar dele de tudo, até dobrar as roupas do marido, pôr comida no prato do marido. Vê se nós não aprendemos isso. Nós, mulheres, aprendemos a fazer isso, né? E ali, ela pode até fazer por este marido. Ninguém está falando que ela não pode cuidar dele. Mas ela tem que vir para ele falar assim, amor, você quer que eu faça o seu prato? Pergunta. Filho, você quer? Filha, você deseja que eu lave a sua roupa? E depois essa filha, ela tem que retribuir. Mãe, a senhora lavou a minha roupa? Hoje eu vou lavar a louça da cozinha. Olha onde estão as desordens do sistema familiar. Porque esta filha só recebe e não retribui. Então a lei do amor, ela é primordial na constelação. Então o que eu estava falando aqui? Se essa mulher faz tudo para este homem e ele não retribui, na alma, este homem sente-se culpado. Porque ele não é consciente. Ele sente culpa porque ele não consegue retribuir. O que acontece? Ele trai, ele encontra outra mulher, ele vai embora, mas não é porque é consciente sobre esta dívida do dar e receber. É porque ele sente culpa, dívida, e ele prefere se afastar, porque ele não consegue retribuir na mesma moeda. Olha que louco o que a alma faz, gente. E a terceira ordem, não menos, terceira desordem, é a do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Então, esta mãe e este pai, né, são pertencentes. Se algum deles um dia não pertenceu e foi excluído do sistema, como um próprio aborto, né, este filho aqui foi excluído. Um aborto ou provocado ou não, né, que seja espontâneo, este filho precisa ser computado. Ele existe. Lembra que eu falei no começo? Nós somos em 3, mas o meu irmão do meio, que meu pai acredita que era um menino, né, ele não vingou, mas ele existe. Nós somos em 3 filhos. E ali nós colocamos uma ordem, meu filho, meu irmão, eu e a minha irmã. Então, todos têm o direito de pertencer. Quando eu não dou lugar a ele, uma dessas almas aqui estará tentando suprir este quebra-cabeça, encaixar aonde não te pertence. E aí, novamente, ciclos de dor e sofrimento, porque eu não estou no meu lugar. A alma amorosa, ela olha para lá e fala, opa, aqui eu preciso salvar, aqui eu preciso cobrir esse lugar. As almas amorosas fazem isso. Não sei se eu consegui ser clara, Raíssa, mas... Eu consegui entender, quando você colocou os bonequinhos e foi falando, eu consegui compreender de uma forma, assim, bem didática, né, com o bonequinho foi, porque a constelação que a gente falou, né, é muito difícil de conseguir fazer com que as pessoas compreendam o que é, né, e é um tema, assim, que cada vez mais as pessoas têm interesse só fazendo mesmo também para entender. E o que você falou, né, não dá para falar, vou começar pela constelação, né, a gente precisa sentir, olhar para dentro primeiro, né, e você bem disse, né, quais as indicações, né, então se a pessoa sente na alma vontade de fazer a constelação, né, se entende essa questão familiar como primordial para resolver questões de relacionamentos, né, porque engloba tudo, né, Sheila, não é só, eu vou constelar, mas eu não vou constelar porque eu não tenho problema familiar, e a constelação chama constelação familiar, mas não tem nada a ver, porque na verdade, algo que você nem imagina que pode está acontecendo, ressoa lá no relacionamento, ressoa na sua vida financeira, né? Então, por isso que é muito importante. A constelação, ela é o inconsciente, pessoal. Então, assim, quando você for constelar, você vai achar que o seu problema, eu já tenho certeza que o que vai cair aí é o problema com meu pai. Não é. Pode ser que seja algo muito mais anterior a ele que está emaranhando sua alma. Então, o que é importante você entender? Que a constelação, e outra coisa, gente, desmistifica qualquer processo espiritual envolvido. Não é incorporação, não é religião, é técnica, abordagem terapêutica, fenomenológica, aonde através do movimento do campo energético nós vamos conectar e ter a percepção do que está te fazendo, né, repetir ciclos de sofrimento.
Shelly, vamos passar um pouquinho para fazer um passeio das terapias energéticas, só para a gente falar bem pontualmente de cada uma, radiestesia, mesa radiônica e outras, né, barra de axis, né, e outras que você, ali na sua clínica, vocês oferecem. Sim, a radiestesia, né, pessoal, ela é uma terapia feita através do pêndulo de cristal. E este pêndulo, né, que também são tudo culturas milenares, nada vem assim, nossa, surgiu de ontem, né? A constelação é uma das abordagens mais novas, né, assim, primárias que nós temos de inovação. Mas a radiestesia, a radiônica, a medicina chinesa são medicinas de terapias holísticas, são medicinas holísticas, ou seja, que trabalham o todo há mais de 4, 5 mil anos. Então, a radiestesia, ela surge, né, com os nossos antepassados, ali no processo histórico, né, quando eles estavam em busca de minas de água. Então, as minas de água, elas eram conectadas através de madeirinhas que eles iam usando, e quando chegavam lá com 2 gravetozinhos, chegavam próximos a essas minas e os gravetos começavam a movimentar. E quando eles viram que havia uma energia conectada àquelas minas e àquele elemento, eles falaram, tem alguma coisa que mensura através daquilo que eu seguro, porque precisava estar em conexão com o ser humano, para que conectasse aquele elemento que era a água. Tem algo entre o meu corpo energético e este elemento e aquilo que está de fora que é perceptível, sem ter a minha indução. Então aí, através de todo esse estudo, né, deste campo energético, qual é a energia que se movimenta sem que tenha minha interferência, né, através de um elemento natural, né, que seja um gravetozinho de madeira, ou até mesmo de metal, ou até mesmo um pêndulo de cristal, que vai, através do meu campo energético e daquilo que está de fora do campo energético externo, me trazer uma mensuração de como essa energia está, aonde ela está, como ela está fluindo, ou seja, que pergunta você quiser, o que você quiser questionar a um pêndulo de cristal em consonância com, né, em ressonância com aquele paciente, com aquele cliente, com aquela casa, né? Eu sou especialista em Feng Shui, né? Inclusive realizo também os mapas, né, os projetos de casa, de empresas, para saber como está a energia do seu lar. E eu faço tudo com a radiônica, com a radiestesia. Então, a diferença entre radiestesia e radiônica é que a radiestesia eu utilizo o pêndulo de cristal em ressonância com a minha energia e do meu paciente em loco. Eu estou aqui de frente para o meu paciente, isso é chamado radiestesia, porque eu não preciso do testemunho dela. O que é o testemunho para a radiônica? Radiônica é tudo que é tratado à distância. Então, para que eu trate a Raíssa à distância, vamos supor que ela mora lá no Japão, e ela fala assim, Sheila, eu quero um tratamento energético com você. O que vai me aproximar energeticamente dela, trazer o testemunho dela até uma plataforma chamada decágono, né, que é uma geometria sagrada. Então, o que é o testemunho? Ou um fiozinho de cabelo dela, ou uma unha dela, qualquer coisa que o nome, faça, a data de nascimento. Que faça parte do corpo dela, ou não tem, ela mora no Japão, como é que ela vai me enviar um cabelo, uma foto, nada? Eu pego o nome, a data de nascimento e o local onde ela está. Tendo esse testemunho nessa geometria sagrada, chamada decágono, muito parecida com o nosso holofote aqui, né, do nosso estúdio. Lá dentro, este decágono, que ele tem uma potência energética, uma geometria sagrada extremamente potente, ele alcança a energia da Raíssa lá no Japão e o pêndulo de energia vai me trazer as respostas sobre a energia dela. Então ela não precisa falar nada, eu vou perguntar assim para o pêndulo, como está o emocional da Raíssa hoje? Ele responde. Porque entramos em ressonância magnética através da minha energia com a dela em qualquer lugar do planeta. Então isso dá para a gente mensurar a energia do lar, como está, se está fluídica ou não, né? Lembra que não é mais negativa nem positiva, se está boa ou menos boa, se os seus chakras estão alinhados, tudo pela radiestesia, que pode ser
presencialmente ou pela radiônica com o testemunho à distância. E ali com os gráficos a gente pode ativar tanto as geometrias sagradas também, né, ativar portais para elevar a frequência energética desta pessoa em qualquer lugar que ela esteja. Então, além de identificar, você consegue trabalhar também a reorganização dessa energia, né? E aí nós usamos as mesas radiônicas, né? Eu trabalho com a mesa radiônica azul, onde tem os portais, as ferramentas, e a gente faz toda a elevação da frequência e logo depois o paciente recebe todo o relatório de tudo que foi visto nessa mesa na relação com a energia dele e o que já foi ativado para elevar a frequência. É importante falar que pode ser online, né? Porque através do seu site, qualquer pessoa do Brasil inteiro, ou até do mundo inteiro, né? Qualquer canto do mundo inteiro pode fazer com você. A mesa radiônica, tudo que for radiônico pode ser online. Tudo que for radiestesia é presencial. E dentro da clínica, quais terapias vocês mais trabalham, né? Existe a constelação, que a gente já falou, a radiestesia, e existe alguma outra que tem uma abordagem diferente? Seria para tratar, por exemplo, ansiedade, depressão? Todas tratam, né? Na verdade, qualquer tipo de desordem. Mas quais outras você pode citar? No movimento presencial mesmo, que é a Leve Alma, nós temos terapia, a Leve Vida, perdão, a Leve Vida, que já existe há 8 anos aqui em Uberaba. Nós temos as terapias para o corpo físico, que é aquilo que já expandiu. Então, nós temos as massagens com ventosa terapia, quiropraxia, shiatsu, doin, a própria acupuntura, né, que são as agulhinhas. E assim, todas as técnicas da medicina chinesa, medicina oriental, para realmente ajudar no corpo físico. Mas quando o paciente chega, né, ele diz assim: doutora Sheila, estou com uma dor no ombro, estou com uma tendinite no ombro direito. O que eu faço? Eu falo, a primeira coisa, eu não vou tratar o seu ombro, eu vou tratar você. Essa é a grande visão holística, né? Eu vou tratar a raiz e não o ombro dela. Porque este ombro é somente um transbordar daquilo que está por detrás vibrando. E aí nós vamos para as terapias mais profundas. Num primeiro momento, o protocolo vai ser para poder diminuir, porque já está álgico, ele não está conseguindo movimentar. Então é agulhinha, é moxa, é liberação, é cromoterapia, é aromoterapia, tudo que for preciso ali. Mas qual é a causa do ombro? Então, a primeira causa do ombro, qual é a dor? Né? A patologia emocional que está por detrás do ombro é quando as pessoas estão em resistência a aceitar algo na sua vida. Então, por que o ombro estrupia? Porque tem pouca aceitação, né? Segundo movimento de ombro, pessoas que carregam tudo nas costas, que tem todo o peso de todo mundo, o tempo inteiro preocupa com um, com o outro, carrega o outro aqui, o outro ali, tudo está relacionado a ombro. E aí o que nós vamos também ver em respeito à articulação, a análise da alma, né? A articulação, ela carrega raiva contida, estresse. Então, todo o processo articular, gente, tem raiva por detrás. Então, veja que enquanto a gente não trabalhar o perdão, nós ainda vamos continuar tendo patologias nas articulações, porque a gente fica naquela raiva, naquele ressentimento, naquela mágoa. Vai doer joelho, vai doer tornozelo, vai doer punho, vai doer cervical, vai doer ombro. Tá entendendo aonde que está o BO? É muito mais profundo do que a gente pensa, né? E aí depois nós vamos para a parte mais profunda, aonde houve que instalou essa crença limitante, né? As crenças limitantes naquela relação, com aquele trauma, aquela pessoa que te fez passar raiva e guardar ressentimento e mágoa, nós podemos oferecer o Theta Healing, que vai desconstruir a crença limitante sobre aquele trauma. Então, nós temos a terapia, as barras de Axis, que também vai liberar, abrir as barreiras, né, daquilo, correr as barreiras aonde está te impedindo de ir para frente, está te limitando. Nós temos a terapia de reprogramação emocional, que para mim hoje ela está ao concurso das terapias holísticas, né, sem desmerecer nenhuma, porque cada uma tem o seu braço, cada um tem a sua abordagem, a sua característica própria para montar este grande quebra-cabeça desorganizado que somos nós, né, humanos. Então, a terapia de reprogramação emocional barra, né, entre parênteses, a cura da nossa criança interior, que é justamente acolher esta alma
entender lá na alma onde houve a ferida, né? É uma terapia que ela carrega um slogan assim, é para fazer doer, tudo para não doer mais. Então a gente vai literalmente na ferida, e aí a gente vai sentir toda a dor sobre essa ferida para realmente cicatrizar ela e iniciar o processo de cura. Às vezes as pessoas têm resistência de chegar nesse processo porque esse processo dói, né, Sheila? Não é tão simples assim, achar que eu vou ali, vou fazer a sessão energética, a terapia que foi indicada e vai estar tudo resolvido. Porque mexer naquela ferida dói muito também. Às vezes vem a desordem, o caos se instala para que você consiga, né, se reorganizar novamente. Perfeito. O que a Raíssa está falando aqui, gente, é justamente um terapeuta compassivo, né, que tem compaixão e generosidade no seu coração vai fazer. É muito desafiador, eu vejo muitas pessoas chegando lá na clínica falando assim, nossa, eu fui numa terapia ali e fiquei pior do que eu entrei, porque ela não estava preparada ainda para reprogramar, para olhar para esta criança. E se olhar para esta criança foi gerar mais dor e ela não estiver ainda com, né, a consciência da importância disso, ou seja, assumir a responsabilidade sobre isso, ela vai ficar mais dolorida. E para que isso? Que significa, gente, que é a mesma coisa de eu matricular numa academia, hoje já querer carregar 100 quilos. Essa alma não está preparada para este tanto de peso, para olhar para isso tudo agora. Então, o que é o ideal, né? O que a gente faz dentro de tudo que eu ensino os meus alunos, né, nas formações, é que vá de pouco a pouco entrando até que esta pessoa esteja preparada na alma para olhar, né, com responsabilidade para quem ela realmente é. Porque é o que a gente vem fazendo, gente. Por que a gente está há quantos mil anos tomando remédio em cima de remédio, remédio em cima de remédio? Porque é muito desafiador olhar para a causa que somos nós mesmos. Então, assumir a responsabilidade sobre nós dá trabalho. Você vai sair do quadro de vitimista para autorresponsável de você mesmo. E aí você vai ter que realmente pagar o preço por isso. Você vai parar de colocar no outro a culpa, você vai ter que assumir o BO, você vai ter que realmente enraizar de você mesmo. É desafiador, mas é libertador, porque é realmente a construção do auto-amor, né, de verdade. Acho que foi muito esclarecedor até aqui. E a gente queria entrar agora também, que a gente conversou sobre o sagrado feminino, que é algo que você trabalha muito na sua clínica, né, e chama muita atenção. Muitas mulheres vão em busca dessa terapia, dessa atividade, né, que você faz, essa união das mulheres ali para fazer os rituais de sagrado feminino. E assim, a gente só queria fazer uma reflexão aqui agora sobre sagrado feminino, antes da gente entrar no ponto em si, que o sagrado feminino hoje, existem muitas pessoas vendendo curso sobre o sagrado feminino, vendendo a ideia de que a mulher precisa ser submissa, boazinha, resgatar aqueles comportamentos femininos, porque a mulher saiu para trabalhar, então quer dizer que ela perdeu a feminilidade, e não é sobre isso, né, Sheila? Na verdade é sobre libertação, né, não sobre prisão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho com o sagrado feminino. É tanto tema maravilhoso, né, gente? A Raíssa, a hora que ela me mandou sobre a proposta de estar aqui hoje com vocês, eu fico encantada, porque realmente eu sou muito entusiasmada em tudo que eu faço. Mas falar sobre o sagrado feminino é algo que mexe com a minha alma, é como se ela reverberasse aqui, né, dentro de mim. O sagrado feminino, gente, é uma filosofia, é uma busca, né, para realmente conectarmos a nossa essência divina. Então vamos tirar o feminino e vamos falar do sagrado, né? O que é o sagrado? O que é isso tudo que a gente conversou até agora? Né? É literalmente olharmos para nós mesmos, para resgatarmos o nosso amor, que é onde foi o pontapé inicial, aonde tudo se perdeu. Quando a gente meteu o pé na bola lá no meio do campo e saímos quebrando tudo ao redor. Né? Então, nós nos distanciamos do nosso sagrado quando nós não potencializamos o nosso amor, o nosso auto-amor. E o que faz nós estarmos distantes do nosso auto-amor, ou seja, da essência divina que nos habita, do Deus que há em nós, da deusa que há em nós, quando nós nos desmerecemos, quando nós não nos valorizamos, quando nós não nos respeitamos, quando nós temos dificuldade em dizer não. Quando nós temos ali medo, insegurança constante, olha quantas sombras estão nos impedindo de acessarmos a nossa luz.
Então, desde o início, como nós conversamos, nós somos luz, né? Quando a sua mãe Raíssa foi dar à luz a você, o que ela disse? Eu vou dar à luz a minha filha. De onde será que surgiu isso, gente? É porque realmente nós somos luz em ação, nós somos energia. Essa energia, ela se manifesta em luz, em perfeição, porque somos criação do todo, né? E como negar isso quando você traz a concepção da onde você veio? Você veio de um óvulo que precisa ser visto por um microscópio não sei quantas vezes potencializadas, né, de expansão, e um esperma que também para ser visto, né, e daquilo ali, dessa energia do masculino e do feminino, que não tem outra forma de você ter vindo a este planeta, não existe, o homem está tentando fazer, mas não tem, tá vendo a importância de olhar para isso? E dali é manifestado um coração, 2 pulmões, e o sagrado vai se instalando, justamente acoplando ao formato deste corpo material. Então, no momento em que você é fecundado, esta essência divina, o sagrado já te habita. Porque ele é eterno, é a alma e o seu espírito acoplado em você. Só que dentro desta história, deste corpo mais sutil, que vem morar, né, fazer morada no corpo material, existem muitas barreiras, muitas sombras. E desde que você sai daquele ventre, então tudo escurinho, e recebe a sua luz, você vai recebendo informações e memórias no seu processo evolutivo que vão definindo você estar cada vez mais iluminada ou cada vez mais escurecida. E aí veio a ordem da vida, né, no processo histórico sobre o sagrado feminino. O sagrado é isso, é sermos Deus em ação, entendermos que Ele não está de fora, que Ele já sou eu sou obra de Deus. Então Ele me habita, eu sou sagrada. E dentro deste sagrado que me habita, que é a minha consciência divina, o que foi que me fez ficar apagada? O que foi me cobrindo essa luz, né? Então eu sou lá totalmente luz e plena, e veio aqui um trauma, outro trauma, uma crença, outra crença, mas a minha luz continua lá. Eu só estou coberta, né? Então veja que a luz ela permanece, mas que a gente está cheio de cobertas sobre isso. E especificamente sobre a mulher, olha quantas cobertas foram nos tolhindo. No processo histórico ali, energeticamente falando, nós já somos água e terra. Então mulher é água e terra, homem, né, energia do masculino, vamos falar homem e mulher não. O feminino se constitui pela a água e a terra, e o masculino se constitui na natureza pelo o fogo e o ar, o vento. Então nós temos energias de nutrição, água e terra não estão para nutrir, né? Dali que tudo vem, que tudo cresce, que tudo, por isso que somos útero, por isso que somos terra e água, porque aqui é que a sementinha vai crescer e vai se transformar em vida. E o fogo e o ar que precisam vir para que esta terra e esta água se transforme. Ela por si só não vai gerar transformação. Por isso que nós precisamos do óvulo e do esperma para que se manifeste a existência, né? Então tudo bem. Mas neste processo de existência, a energia do feminino mais para nutrir e amparar, e a do masculino para realizar. Lembra do processo histórico? O homem vai à caça e a mulher organiza a casa, né? Fica ali para nutrir e fazer a comida. Enfim, com o processo histórico, este homem se empodera para fora e essa mulher se empodera para dentro. E nisso tudo, neste movimento todo do fogo e do vento, do ar, então veja, gente, que não é sobre julgar o que os homens fizeram ou o que as mulheres fizeram. Tudo veio, o todo, Deus, a força, o universo, o nome que você quiser dar, ele nos traz num processo evolutivo tão divino e tão perfeito, porque o que nós tínhamos condições para acessar era isso naquela época, dentro da energia primária, primitiva dos elementos aos quais nos continham. Só que para esta mulher ser água e terra, ela também tem o pai, que é o fogo e o ar. E aí ela foi crescendo, ela foi, né, evoluindo,
E dentro dessa disfunção entre o excesso da energia masculina e o excesso da energia feminina manifestado na sua forma mais primitiva, a mulher ficou por muitas existências, né, submissa. Ela ficou apagada, ela ficou por detrás deste homem, ela ficou ali mais para organizar o que estava de dentro e o homem manifestar a vitória do que ele caçava lá fora, né, da lei da sobrevivência. Depois dessa submissão toda, né, que a mulher, quem mandava era o homem e a mulher obedecia, nós viemos por um processo histórico também de transição que a mulher rasgou a saia, falou, eu não aguento mais ser mandada, eu não aguento mais não existir, e vestiu a calça jeans. Vestiu a calça, né? Calça jeans é forma de falar. Vestiu a calça e falou, se para eu existir eu preciso ser homem, então eu vou ser homem. Que é o próprio, que é o manifesto, né, do feminismo. Então o feminismo veio e falou, eu consigo fazer tudo que você faz. E se para eu existir eu tenho que ser homem, eu vou ser homem. E aí nós tivemos na década de 70 este manifesto, né, que bombardeou a feminilidade e trouxe uma mulher extremamente masculinizada para que ela pudesse tomar a frente e não fosse mais, né, quebrasse, né, a crença e o ditado que atrás de um grande homem há uma grande mulher. Ela, opa, atrás eu não fico mais. E ela foi para frente. Aí nós achamos que o negócio iria estar resolvido, e o BO ficou pior, porque essa mulher deu um grande salto para frente e realmente para assumir quem ela era e trazer o empoderamento do seu feminismo, de ser mulher, de poder ser quem ela era, tudo se perdeu, porque aí a mulher passou a se empoderar demais, né? A desordem também entre a comunhão entre o feminino e o masculino, os homens foram perdendo a sua força, a mulher querendo fazer tudo, Mulher Maravilha, porque agora eu dou conta, porque agora é eu que faço, é eu que tomo tudo. Não aceito ajuda. Não aceito ajuda, para realmente pertencer. Voltando lá, ela tem tanta necessidade desse pertencimento que no processo histórico ela se perde dela mesma. Então o Sagrado Feminino vem trazer você, no seu sagrado, hoje o que realmente eu quero. Hoje eu sei dizer não, hoje eu não tenho mais necessidade de aprovação do outro, hoje eu consigo colocar um biquíni mesmo que eu esteja com a gordurinha sobrando, hoje eu levanto para dançar no meio de uma festa e não estou nem aí para o que os outros estão pensando, porque hoje eu estou liberta, né, dos abusos, do que me fizeram sentir vergonha de mim mesmo, medo, ou seja, de viver o verdadeiro prazer, a minha verdadeira essência, a manifestação de ser quem eu sou, na minha essência divina e no meu sagrado. Então é sobre isso, Raíssa. Perfeito, e é o que eu falei a frase no final, que vocês iam entender, né, que mulheres se curam em bando. A proposta do Sagrado Feminino é justamente essa, né, trazer com que as mulheres possam juntas ali, né, resgatar esse sagrado feminino que você falou. E quando elas se juntam, né, realmente elas potencializam suas forças, né? Se for para a gente falar sobre o Sagrado Feminino, a gente vai ter que ter um podcast só sobre isso, né? E o princípio único, né, o primordial do encontro dos nossos círculos de mulheres sagradas é a sororidade, né? É mulheres amando mulheres, mulheres entendendo, né, gente? Não é só sobre mulheres. Falei que o ano que vem a gente vai fazer o sagrado, porque nós vamos acolher os homens também, porque o feminino os habita, né? Então, se há uma mãezinha dentro deste homem, há também ali falta de amor próprio, falta de valorização, de respeito, porque, né, e ali vem, tá entendendo que a história, a energia, ela não é pelo gênero, né, ela é uma energia que está contida em todos nós, mas as mulheres receberam muito mais deficiências sobre si, por isso que o Sagrado Feminino surge, para que elas possam realmente ser deusas, né, deusas com D minúsculo, porque nenhum homem, nenhuma mulher encarnada neste planeta é Deus com D maiúsculo, esse é único, é o universo que nos habita, mas nós somos filhos deles, né, com o D minúsculo. Então, quando eu disse sobre os abusos que mulheres receberam sobre homens, né, não é só sobre isso, é sobre mulheres também, né. Então, mulheres assumiram tanto essa energia do patriarcado que a própria mulher viveu e ainda vive
nessa energia de falar mal de mulher, de criticar mulher, de julgar mulher, de acreditar que mulheres não são amigas e são amigas, que mulheres têm que concorrer uma com a outra e não tem. Você não precisa concorrer com ninguém para ter o seu espaço. Nós somos parceiros, nós não temos concorrência no sagrado feminino. A gente se ama, a gente se acolhe na ferida, na dor, na alegria, na felicidade, no amor. Então é sobre isso, sobre amar as nossas sombras e amar as nossas luzes em comunhão e entendermos que uma mulher, enquanto uma mulher estiver adoecida, a outra estará. Mas quando uma mulher se cura, todas se curam. Perfeito, Sheila. Deixa o seu Instagram para as mulheres que estão nos seguindo, entrar e será um prazer fazer a inscrição para o próximo Sagrado Feminino. Meu Instagram é @terapeuta.sheilalacerda, o Instagram da minha clínica física Leve Vida Ura, leve com V mudo, e o nosso Instagram do site que estará no ar dia 12. Posso fazer uma propaganda aqui, Claro. Então, nós, para lançar o site dia 12 de dezembro, nós vamos fazer uma jornada. Você é convidada para estar lá conosco e todos vocês, né, a jornada da abundância infinita, que serão 2 dias totalmente gratuito, né, nós vamos divulgar, já estamos divulgando desde ontem, né, sobre essa jornada, e no dia 12 nós teremos o lançamento do site, que é Leve Alma, @levealma. Você terá disponibilidade a partir do dia 12 em ser cuidado, tratado, tratada, né, com muito amor, com muita generosidade em qualquer lugar que você esteja, tá bom? Sheila, gratidão pela presença. Gratidão. Aprendi muito aqui com o nosso bate-papo e eu vou encerrando por aqui. Se você ficou até o final, é porque você se conectou com essa energia maravilhosa, né? Então, vai lá no vídeo, curta, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe para que chegue um número maior de mulheres. Um beijo grande, até o próximo episódio do Isso Dá um Podcast. Gratidão.